Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aos nossos estudos sobre oração. Hoje nós estaremos falando sobre oração e trabalho. Tá bom? Nós já tocamos levemente nesse assunto, mas hoje nós vamos dar uma leve aprofundada nele. Então, fique conosco até o final do vídeo, manda esse vídeo a outras pessoas. E não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? Ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E encontre um cantinho para você ficar, para você poder ouvir lentamente. Pegue o seu caderno, anote os versículos, anote os pontos que eu vou buscar dar maior ênfase aqui, tá bom? Pai, em nome de Jesus, é que estamos diante do Senhor para engrandecermos o Teu nome, para declararmos, Pai, que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, guia os nossos corações essa noite, Pai. Fale conosco, revele-se a nós. Pai, transforma-nos, Pai, a imagem do Teu Filho. Somos absolutamente dependentes disso. Senhor, não permita que sejam meras palavras sendo ditas, mero conhecimento intelectual, mas que em nome de Jesus, Pai, possa haver realidade, vida real do Senhor em nós. Pai Santo, estamos entregues a Ti, mostre-se forte nas nossas vidas, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em João, capítulo 14. João, capítulo 14. Versos 12 e 13. Meditemos, irmãos, em nome de Jesus e guarde esse texto, porque tudo que nós falarmos estará embasado nesse texto aqui, tá bom? Em verdade vos digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aqui está, como eu disse anteriormente, aqui está falando sobre o nosso trabalho, sobre o nosso executar, fazer. Então vou ler novamente. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. Verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, irmãos, o Senhor, após falar sobre oração, sobre o fazer, ele vai ligar diretamente com se me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, irmãos, esse fazer e esse orar, esse pedir, são mandamentos do Senhor, com o fim de glorificar o Pai no Filho. Foi o que nós acabamos de ler. Não é? Olha que riqueza, que beleza, que força o Senhor está dando à oração agora.
Quando nós iniciamos esse estudo, irmãos, nós vimos, e assim como foi o ministério de Cristo, nós vimos que o Senhor, inicialmente, ensina a orar. Lembra do Pai Nosso, que está lá no capítulo 5 de Mateus? Não é? Ali por volta do capítulo 5, 6, onde está o Sermão do Monte. Ali está dizendo: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém. Nós observamos aqui que o Senhor Jesus está ensinando uma oração que ela é uma oração de criança. Por quê? Os discípulos acabaram de conhecer o Senhor ali ao início do ministério do Senhor Jesus. Não é isso? O ministério do Senhor Jesus começa com ele sendo batizado, sendo levado para o deserto, e assim que ele volta, nós temos o Sermão do Monte. E nós temos a oração do Pai Nosso. Percebe que essa oração toda deixa a cargo do Pai a responsabilidade? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Claro, cabe a nós fazermos isso. Seja feita a tua vontade. Então a nossa vontade, até então, está excluída. É uma oração, de certa maneira, para facilitar, uma oração de crianças. Eu não tenho vontade, eu não tenho vez, mas a vontade do Senhor seja feita. Os irmãos perceberão que nesse nosso caminhar, nós já vimos que agora o Senhor nos dá a graça de influenciarmos na Santíssima Trindade, nas decisões da Santíssima Trindade, não é? Nós vimos tudo isso. E para isso é necessário que nós amadureçamos. Aqui, irmãos, nesse momento aqui, João capítulo 13, 14, nós já estamos, 14, 15, 16, isso aqui, irmãos, quase tudo já faz parte da última ceia. Aqui o ministério de Jesus foi cumprido e agora os discípulos, eles estão amadurecidos, ou pelo menos deveriam estar maduros. Deveriam ter conhecimento, deveriam ter, enfim, vivência com Deus. E aí é muito interessante, porque aqui não está falando a vontade de Deus. É claro que é debaixo da vontade de Deus, mas fará as mesmas obras e fará obras maiores ainda. Vamos ler João, capítulo 15, verso 15. Olha aqui como o Senhor trata os seus discípulos. É como Ele quer tratar-nos também. Capítulo 15, verso 15. Porque eu vos dei exemplo. Desculpa. Estou lendo atrás aqui. Vamos lá. Verso 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Vamos lá, continuando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado conhecer. Percebe agora que o Senhor já não chama meramente de servo, a oração não é simplesmente voltada para simplesmente aquela vontade do Pai sendo feita sem a anuência, sem o conhecimento do Filho. Mas agora o Pai, o Senhor Jesus aqui, nos quer como amigos, como seres conscientes e que atuam conscientemente em benefício dos negócios do Pai.
Essa pessoa que está orando aqui agora, quando o Senhor está falando, já praticamente na última noite dele, na noite em que ele foi traído, no último dia, aqui ele está falando com pessoas que cresceram, que avançaram, que tiveram vivência, que têm conhecimento, que têm habilidade, que têm competência, para que, em nome do Senhor Jesus, possa fazer coisas, as mesmas coisas que Jesus, e até coisas maiores. Irmãos, exemplozinho. Aqui em casa eu tenho 4 crianças. Essas 4 crianças, elas hoje são minhas servas. Elas hoje, elas não têm vontade própria. Elas fazem o que eu mando. Elas comem o que eu dou. Não é? Mas elas fazem as coisas com o meu direcionamento. Olha, você vai tocar tal música. Olha, vá lá no mercado, coloca o dinheiro na mão, enrola o dinheiro na mão, vai lá no mercado e compra um pacote de arroz. Então, enrola o dinheiro na mão, vai lá e compra o pacote de arroz. Compra, traz o pacote de arroz. Eles agem assim. É a minha vontade sendo feita de cabo a rabo. Ou pelo menos, em tese é assim, né? Às vezes eles desobedecem também, né? Mas chegará um momento, irmãos, em que eles terão sido tão bem treinados e terão as suas mentes aguçadas às minhas necessidades, às necessidades da casa. Chegará um momento em que eles levantarão de manhã e vão procurar o leite na gaveta. Não tem o leite na gaveta, o que eles fazem? Pegarão do seu próprio salário, do seu próprio dinheiro e vão lá, vão pegar a chave do carro, vão dirigir até o supermercado, encontrar o preço o leite correto, com preço compatível e trarão. E a minha necessidade será, a nossa necessidade será suprida. Percebe que, de toda maneira, é a necessidade do pai deles que está sendo suprida? Mas percebe a mudança, a transformação entre a diferença que existe entre um filho tecno e um filho ruios? Um filho técnico é aquele que não é maduro ainda. O ruios é o filho maduro. Então, há uma diferença enorme. Então, aqui, irmãos, o Senhor está contando conosco, está nos ensinando a oração de filhos maduros. Nós precisamos amadurecer, irmãos. Porque senão nós entenderemos a vontade do nosso Pai sempre como uma coisa penosa, pesarosa. Como, muito provavelmente, os seus filhos têm em você. Eles olham para você e você fala, tem que arrumar a cama. Vem cá, deixa eu tirar seu cabelo. Não banhou direito. Volta e vai banhar direito. Aí seu filho, nossa, mas que canseira. Ele está fazendo a sua vontade? Tá, mas ele acha horrível. Ele não sabe a necessidade. Ele não tem conhecimento. Ele não tem clareza. Ele não tem interesse. E isso, irmãos, é o que nós estamos vendo no cristianismo de modo assim... extremamente comum. É extremamente comum que nós, cristãos, oremos de modo errado, que nós aceitemos a vontade de Deus sempre de goela abaixo, que nós não tomemos a atitude de trabalharmos segundo os negócios do nosso Pai para fazermos as obras do Senhor. E coisas maiores, com o fim de que o Pai, de que o Filho seja glorificado que o Pai seja glorificado no Filho.
A oração, irmãos, ela se torna o canal para realizarmos a obra, para fazermos a obra, a partir do momento em que nós estamos minimamente amadurecidos. Vou citar exemplo de crianças mesmo. Criança, irmãos, cai um copo assim no meio da sala e elas passam para lá, passam para cá e o copo está lá no chão. Elas vão andando, passa, tropeça no copo e não pega, e não mexe, e não age. Então, irmãos, nós como cristãos, nós não podemos ser dessa maneira. Nós precisamos ver as necessidades dos negócios do nosso Pai e pedirmos ao Senhor para que nós possamos fazer, praticar. Só assim, irmãos, as nossas orações se tornarão verdadeiramente poderosas. Porque as petições dos meus filhos para mim, irmãos, elas são muito fraquinhas. Eles não sabem o que é bom para eles mesmos. Eles querem coisas tão à toa, coisas tão... Mas eu quero que eles cresçam e que os pedidos que eles fizerem para mim quando estiverem 17, 18, 20 anos de idade, sejam pedidos de necessidade, sejam pedidos muito claros, muito corretos, pedidos de pessoas capazes. Então, irmãos, eles realizarão a obra e eu serei instrumento de orientação. Eu serei instrumento de suprimento. Mas eles realizarão. Irmãos, o Senhor precisa disso em nós. O Senhor quer isso para nós. Realizar as obras. E até obras maiores fará. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guie e que nós nos permitamos amadurecer. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, na sociedade brasileira, de infantilidades mil. A pessoa tem 30 anos de idade e é um crianção, não se responsabiliza com nada, quer o caminho mais fácil, tá muito bagunçado, não tá? Isso será diferente na casa do Senhor? É claro que não, é claro que será do mesmo jeito. E nós não podemos permitir que seja assim, nem com os nossos filhos e a começar em nós. Claro, nós precisamos amadurecer. Precisamos ver as necessidades do nosso Pai e, em oração, buscarmos sermos instrumentos de prática. Nós nos tornamos, então, aqui a palavra de Deus nos diz que, olha, ele vai dar um porquê aqui, ó. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Então ele dá um porquê, ele dá um motivo, porque eu vou para o Pai. Vamos lá, o que aconteceu com o Senhor Jesus quando ele vai para o Pai? O apóstolo Paulo irá nos dizer que ele se torna a cabeça da igreja e nós somos os seus membros, ou nós somos o seu corpo. Então, irmãos, agora cabe a nós, como membros do corpo de Cristo, realizarmos essas ações, praticarmos, fazer. Porque a cabeça orienta a mão para tomar determinada atitude. Essa mão tem que tomar determinada atitude. Percebe que o que estava em uma pessoa agora está espalhado pela terra inteira, no que o Senhor Jesus, no que o apóstolo Paulo chama de o corpo de Cristo? O que mais tem acontecido, irmãos, são pessoas que não assumem a responsabilidade. Então o Senhor Jesus vai lá para junto do Pai, e ele estando junto do Pai declara e deixa claro que eu sou
Eu sou corpo. Eu sou esse dedo mínimo aqui, ó. Eu vejo que esse dedo indicador está trabalhando, está com uma necessidade, mas eu sou esse dedo mínimo e eu não faço por onde. Inicialmente, na oração. A oração leva à prática. Medita nisso, irmãos. A oração te leva à prática, ao fazer. E o fazer te leva a orar. A oração te fortalece, te dá habilidade, te dá conhecimento, te dá relacionamento para fazer. E o fazer te dá conhecimento, te dá habilidade, te dá comunhão para orar mais. Nós sempre veremos essa relação. Como que era o Senhor Jesus? Oração, prática. Voltava à oração, voltava à prática, ao fazer. Não é? Nós vemos isso o tempo todo, com todos os discípulos, com os profetas no Antigo Testamento. É sempre dessa maneira. Então, irmãos, em nome de Jesus, lutemos nesse sentido. Sabe, por que, irmãos, agora a obra do Senhor seria feita em larga escala? Porque com a morte e ressurreição do Senhor Jesus, como ele está dizendo aqui, eu vou para o Pai, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Cabe a nós dominá-lo. O pecado jaz à sua porta, ele está deitado na sua porta, né? A Bíblia diz uma coisa assim. Cabe você dominá-lo. Então, irmãos, em nome de Jesus, considere isso que eu estou falando. Consideremos isso. Nós temos a responsabilidade de fazermos, nós temos a responsabilidade de crescermos, nos tornarmos filhos maduros. Irmãos, nós temos agora o que está colocado bem aqui, ó, a oração no capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Sabe o que nós temos com a ida de Jesus para o Pai? Nós temos isso aqui, olha. Deixa eu encontrar aqui. Verso 20, 17, verso 20. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Para quê? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. O Senhor tem transmitido para nós a glória. Glória, irmãos, fala de peso. Glória fala de poder. Deus tem transmitido a mesma glória. Irmãos, o que é isso? Para nós sermos tão infantis. Olha, eu tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como amastes a mim. Sabe, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também eles comigo, os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci.
também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Sabe, irmãos, para que sejamos um. Mas para isso, irmão, nós precisamos de maturidade, assim como seus filhos de 5, 6, 7, 8 anos na sua casa, não é um com você, não tem jeito de ser. Ele não tem maturidade, ele não tem capacidade, ele não tem interesse, ele não tem visão, ele não tem nada. Não dá para você ouvir o que eles estão dizendo. Assim é o nosso Pai Celestial. Não dá para o Pai Celestial ficar ouvindo as groselhas que nós temos pedido. Coisas para os nossos próprios prazeres, coisas para nós, sabe, gastarmos conosco mesmo. E para não fazermos. Nós vemos a necessidade, o Senhor abre os nossos olhos, nosso Pai já nos ensinou. Assim como acontece na sua casa. Você vai lá, tem que dar descarga no banheiro. Você vai lá, o vaso está sujo. Aí você pergunta pro seu filho assim, você foi lá no banheiro? Fui. Você viu que o vaso estava sujo? Ele fala assim, vi. Por que você não deu descarga? Ah, você não sabia que tem que dar descarga? Sabia. Eu já te ensinei, já ensinou. E por que você não deu? Sabe, irmãos, enquanto nós formos assim, nossas orações, como funcionarão? Nós somos crianças autocentradas. Só em Cristo, irmãos, há poder para fazermos o que Ele fez e ainda obras maiores. Só em Cristo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Avalie a sua vida e avalie o seu entorno. Avalie a realidade à sua volta. Irmãos, se você não está em Cristo, andando em conformidade com o que Cristo mandou, não existe a condição de você fazer as mesmas obras de Cristo e coisas maiores. Porque é só através dele. Ele é a videira e nós somos os ramos. É só através dele, não tem outro caminho. Então, irmãos, quando nós olhamos os pastores se degladiando, agindo mal, sem conhecimento algum, se aproveitando das pessoas, não fazendo o que Deus mandou, irmãos, por mais que a obra desses homens pareçam enormes, e de fato são enormes, não são as obras de Cristo. Não tem a ver com o Senhor. De verdade, irmãos, de verdade. Pastor Acácio, mas deixa eu falar para o senhor, se for assim, 40%, 60% de retidão e 40% de maldade, Deus aceita. De aproveitamento, de corrupção, fosse 40% de maldade, de corrupção, Deus aceita. Irmãos, Deus não aceita. Perceba que eu estou dizendo maldade, corrupção, voluntária. Quando se erra, querendo acertar, é uma coisa. Agora, quando se erra conscientemente, agindo mal, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, sabe? Não, mas que obra grande, nossa, são centenas de pessoas, são milhares. Olha, até um milagre acontecendo, olha, não é? Não é o que aquele pessoal chega e fala para o Senhor? Mas, Jesus, eu expulsei demônios no teu nome. Eu orava em línguas, eu profetizei, eu curei pessoas no teu nome. E o que o Senhor Jesus fala? Não te conheço. Não te conheço. Não é? Eles alegam, essas pessoas alegarão obras. E o Senhor dirá, não conheço. Então as obras, irmãos, precisam ser em Cristo. Aquilo que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Estejamos atentos a isso, irmãos. A oração fortalece e ensina para o trabalho.
e o trabalho fortalece e ensina para orarmos corretamente. Para terminarmos, deixa eu ler alguns textos aqui. Nós lemos João capítulo 14, não foi? 13 e 14. Vou ler novamente. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Por quê? Eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. A fim, para quê? De que o Pai seja glorificado no Filho. Vamos ler outro aqui. Capítulo 15, verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai. Verso 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades. Eu vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. A fim, para quê? Depois que você vai, que você faz, que o fruto permanece, o que você, a fim de quê? De tudo quanto pedirdes ao meu Pai, que pedirdes em meu nome, eu vou-lo conceda. Vades, percebe o trabalho? Vades o vosso fruto, e vades e deis frutos. Eu designei você para isso. Vá, dê fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que, depois disso, daí então, pedireis o que quiseres e vos será feito. Verso 17. Isso vos mando, que ameis uns aos outros. Que ameis uns aos outros. Vamos ler aqui o 16, versos 23 e 24. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo que, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Irmãos, por que nós não temos tido isso no nosso meio, irmãos? Não temos tido essa avalanche de bênçãos, essa avalanche de pedidos aceitos, de pedidos realizados. Por que nós não temos tido? Agora os irmãos já sabem. Porque esses textos foram tirados do contexto e estão sendo ensinados de maneira absolutamente errada. Os irmãos agora sabem o contexto, sabem a que se refere, sabem tudo. Irmãos, você sabe a necessidade de alguém de ouvir um vídeo como esse? Envie para ele, faça a sua parte. Pai, em nome de Jesus, continue, Senhor, a nos ensinar, continue, Senhor, a nos abençoar, continue, Senhor, a prosperar o nosso entendimento. Senhor, guia, Senhor, os nossos passos, guia a nossa mente. Senhor, somos tão carentes de trabalharmos, orarmos. Ajuda-nos, Pai. Ó Senhor, reina sobre nós, que vejamos as necessidades e não como crianças infantilizadas e abobalhadas. Que nós não façamos vista grossa, mas que em nome de Jesus possamos ver a necessidade e cumprirmos. Se não soubermos como fazer, irmos até o Senhor e pedirmos ajuda e direcionamento em oração. Pai Santo, muito obrigado pela tua maravilhosa palavra. Abençoa a noite de cada um dos irmãos, o restante da semana, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitíssimo obrigado, Jesus abençoe e até domingo à noite, reunião de ceia, não é isso? Aguardo vocês, abraço.